A gente vai seguir falando de STF por aqui ainda, professor, agora com outra discussão voltada aí para os limites da atuação das Forças Armadas. O ministro Fux é relator de uma ação por lá do PDT que está julgando o tema e no voto dele ele destacou que a Constituição não habilita as Forças Armadas como poder moderador, aí um discurso forte na narrativa dos bolsonaristas, e também nem permite a intervenção militar, se referindo aí a esses argumentos frequentemente usados pelos apoiadores do ex-presidente. Essa ação em julgamento no plenário virtual questiona pontos de uma lei de 99 que trata da atuação das Forças Armadas, com o PDT questionando aí 3 pontos da lei. O que trata da hierarquia sob a autoridade do Supremo do Presidente da República, também da definição de ações para a destinação das Forças Armadas, conforme a Constituição, e a atribuição do Presidente da República para decidir a respeito do pedido dos demais poderes sobre o emprego das Forças Armadas. O ministro negou, então, aí categoricamente qualquer tipo de permissão na Constituição para discussão do tema, no voto dele dizendo aí que é o poder das 3 forças, o poder das 3 forças é limitado, só pode ser usado para a garantia da lei e da ordem em excepcional enfrentamento de grave e concreta violação à segurança pública interna, aí nas palavras dele. Só que a gente vê ressurgindo então aí essa discussão, professora Isabela, do poder moderador, né? Mas no fim só são 3 poderes que a gente tem por aqui, essa discussão então só surgindo para se reforçar esses argumentos importantes aí em tempos de narrativas tão espalhadas, né? Eu acho bem triste que a gente tenha que ter uma ADI para dizer o óbvio, né? Porque esse é o ponto. Qualquer pessoa que leia a Constituição e que leia esse artigo 142 que tem sido instrumentalizado já faz muitos anos, e essa, só para a gente contextualizar, caso alguém que não tenha acompanhado esse debate, né? Isso começou há bastante tempo atrás, há anos atrás, com alguns juristas, entre eles Ives Gandra, que começou a dizer, a partir de uma interpretação enfim, que é uma excrescência que não está na Constituição, de um suposto poder moderador das Forças Armadas, né? E isso começou a ganhar penetração nos meios militares e, em parte, nos meios jurídicos. Mas a Constituição é muito clara em relação a isso. Não há brecha possível para esse tipo de interpretação, a não ser uma interpretação que tem a ver, inclusive, com constituições anteriores, inclusive do período da República, que vão trazer a ideia de um poder moderador, mas a Constituição de 88, que é vigente, não há absolutamente nenhuma sombra que vá trazer essa dimensão desse suposto poder moderador. Só que isso acabou sendo utilizado no senso comum, apesar de ter sido, enfim, ter sido defendido por alguns juristas, acabou sendo defendido, inclusive foi parar isso nas ruas, né? As pessoas muitas vezes defendendo, né, que está apoiando o Bolsonaro, supostamente essa ideia do poder moderador, e isso foi a força motriz do 8 de janeiro. Então, eu acho que é muito, primeiro, né, é muito triste, né, muito dramático que a gente tenha que os juízes do Supremo tenham que dizer o óbvio, que nem precisaria, enfim, ser questionado, que é de que não existe esse poder moderador. Então, do ponto de vista, digamos, do qual é o efeito disso, eu acho que ele é, do ponto de vista jurídico, muito pequeno, mas do ponto de vista simbólico, ele pode ser algo que tenha algum efeito do ponto de vista de explicar para a população, de tornar mais claro de que não existe essa suposta ideia do poder moderador. Agora, eu fico pensando uma coisa, inclusive, relacionada à nossa questão anterior, que é a seguinte: a gente está falando de uma situação em que o Brasil está, em que, de uma certa forma, o que o Dr. Walter aponta e o que o Sakamoto aponta é uma situação em que a gente quase está dizendo, e aí eu concordo, que a gente depende do Supremo para fazer justiça, porque se a gente estiver dependendo da instância e a penetração do bolsonarismo no judiciário e nas Forças Armadas e na sociedade como um todo, foi tão grande que a gente pode ter impunidade, porque a gente não confia nas instâncias que sejam, enfim, nas cortes inferiores. Então, no final das contas, a gente está falando de uma situação que ela não é uma situação só jurídica, mas ela é uma situação social muito complexa, que é de convencer a população, dizer o que é óbvio, de que as Forças Armadas não têm esse suposto poder moderador. Pelo menos na Constituição de 88 isso não existe, né? E na pauta ali do STF, então, professora, a gente vê discussões essas, como a professora destacou aí, óbvias, acontecendo. Queria uma análise sua para entender aí o contexto disso acontecendo e como impacta ali os trabalhos como um todo no STF, de ter que se ter, então, a reiteração de discussões já batidas, mas em caso aí de trazer, então, esclarecimento para a população. Natália, a questão sobre como é que digamos, também o bolsonarismo conseguiu esse espaço na sociedade
tem a ver com a forma como o Brasil, no período de transição da ditadura para a redemocratização, a gente passou a lidar com o lugar dos crimes da ditadura, ou seja, a ideia de uma anistia total e restrita para os militares, isso é muito grave, a gente não vê isso em outros países da América Latina. Nesse caso, a Argentina, embora tenha um governo agora de extrema-direita, a Argentina é exemplar do ponto de vista de transição, de memória, de justiça. Então, a gente não julgou os crimes da ditadura. A gente não julgou e a gente foi dando espaço, cada vez mais, quando a democracia foi se consolidando, quando a gente teve, por exemplo, no período, inclusive, do Fernando Henrique, a mudança das Forças Armadas terem que responder para um ministro da Defesa Civil e outras coisas, como, por exemplo, quando no período da Dilma Rousseff se proíbe, né, se tem uma orientação de não se comemorar, que era uma coisa que acontecia, né, historicamente, e ainda depois no governo Bolsonaro isso foi retomado, que era de comemorar o que eles chamam de Revolução de 64, ou seja, há uma comemoração militar do golpe, né? E aí a única diferença é que comemora-se, eles comemoram no dia 31 de março e não no dia 1º de abril. E no período Bolsonaro, inclusive no ano de 2019, você teve uma mobilização intensa de comemorações no dia 31 de março, em frente aos quartéis, e essas comemorações elas seguiram. Então, no final das contas, a gente está falando de uma situação em que a forma como a gente não conseguiu lidar com o passado autoritário e o papel das Forças Armadas nesse passado autoritário e na interdição da democracia, a gente está colhendo os frutos hoje. Então, também não adianta só a gente achar que um período tão complexo, de tantas décadas de impunidade e das Forças Armadas tendo um lugar e conseguindo fazer chantagem em relação à democracia, chantagem em relação aos políticos, ao chefe do executivo, chantagem no período eleitoral, tweets com chantagem, isso não vai acabar da noite para o dia. Então, é um processo que o Brasil vai ter que lidar nos próximos anos, e por isso que é fundamental o julgamento relacionado ao 8 de janeiro.